uma das mais importantes e reconhecidas anti-heroínas da DC, e uma das maiores ícones femininas dos quadrinhos. Agatha, que já foi vilã, anti-heroína e heroína. Essa é Selina Kyle, a Mulher Gato. Mas antes de falar dela, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Selina Kyle, a Mulher Gato, foi criada por Bob Kane e Bill Finger, surgindo pela primeira vez na revista Batman número 1 de 1940. A personagem, que surgiu há mais de 80 anos nos quadrinhos, sofreu muitas, mas muitas alterações com o passar dos anos. Desde diferentes uniformes, até mesmo diferentes codinomes e, claro, diferentes origens. Quando surgiu, era chamada só de Agatha. Ela era uma ladra, uma gatuna, que se fantasiou de idosa para realizar o roubo de um diamante, mas foi descoberta e desmascarada pela dupla Batman e Robin. Em Batman número 2, ela já passou a ser chamada de Mulher Gato, e em Batman número 3, ela passou a usar um tipo de máscara bizarra e realista de gato. Foi só em 1946 que ela deixou essa máscara bizarra de lado e passou a usar um uniforme roxo com uma capa verde e uma máscara de couro com orelhas de gato, que se tornou icônico. O seu nome real é Selina Kyle, e ela chegou a contar uma vez que tinha amnésia, que ela era uma aeromoça e perdeu a memória quando sofreu um acidente de avião e, sem lembrar quem era, se voltou para o mundo do crime. Mas isso não era verdade. A sua história é que, com 18 anos, ela se casou com um homem abusivo que valorizava mais a riqueza pessoal do que qualquer outra coisa. Então, como vingança, ela passou a roubá-lo e gostou disso, deixando o homem de lado e se tornando uma ladra, especialmente de joias. Desde a sua criação, a Mulher Gato já tinha características que permanecem até hoje, como o gosto por roubar joias, o lado que ia desde vilã até anti-heroína, nunca cometendo nenhum crime violento ou assassinato. Mas a característica que veio desde a sua primeira aparição também é o flerte com o Batman. Um flerte que se tornou muito mais que isso. Selina Kyle e Bruce Wayne se casaram em 1983 e tiveram uma filha, Helena Wayne, que inclusive depois que cresceu se tornou a heroína conhecida como Caçadora. Mas essa versão da Mulher Gato, criada na Era de Ouro, ficou numa realidade alternativa, a Terra 2. Enquanto, durante a Era de Prata, a Mulher Gato da chamada Terra 1 na época nunca chegou nesse nível de relacionamento com o Homem Morcego. Mas independente da versão, em 1985 a DC reformulou tudo com a Crise nas Infinitas Terras. Então, a partir daí, o que valia era a nova Selina Kyle reapresentada, primeiro na HQ Batman Ano 1 de 1987, mas a sua origem foi sendo explorada com o passar dos anos. A infância de Selina foi marcada por tragédias. Quando criança, ela viu a sua mãe cometer suicídio na banheira de casa e o seu pai alcoólatra bebeu até a morte. Selina foi separada da sua irmã mais nova, Maggie, e ela foi sendo jogada entre orfanatos e centros de detenção juvenil, porque Selina era uma garota rebelde que sempre fugia das instalações. Num desses centros de detenção, ela desenvolveu as habilidades de ginasta, e numa dessas fugas, ela desenvolveu as habilidades de roubo, até mesmo durante um festival. E assim Selina foi sobrevivendo, morando até em prédios abandonados com os gatos da rua, que eram a sua única companhia. Ela passou a viver no East End, um dos locais mais pobres de Gotham, e começou a se aproximar das garotas de programa, onde depois foi dito que ela não trabalhava com elas, ela só assaltava os clientes das garotas. Nessa época, Selina passou a cuidar de uma das garotas menores de idade, a pequena Holly Robinson. Mas numa noite, Stan, o cafetão de Holly, espancou Selina e a deixou jogada numa rua próximo a um convento.
As freiras a ajudaram e a levaram para o hospital, e na sua recuperação ela foi visitada por um detetive que ficou com pena da sua situação e lhe deu o contato de Ted Grant, o boxeador conhecido como Pantera. Um homem que poderia lhe ajudar com a sua defesa pessoal. E assim, Selina aprendeu muito sobre combate corpo a corpo e sobre manuseio de chicotes. Ao voltar ao East End, Selina passou a morar junto da pequena Holly e com praticamente todos os gatos da rua. Quando, numa noite, Bruce Wayne apareceu disfarçado na sua primeira tentativa de combate ao crime, que foi totalmente fracassada e frustrada até mesmo por Holly e Selina. Mas quando o Batman começou a atuar em Gotham, isso inspirou Selina a criar um uniforme próprio. Ela se vestiu inspirada na sua relação com os gatos, deu uma surra em Stan, tirou Holly daquela vida e passou a sobreviver fazendo roubos a pessoas que ela dizia que mereciam serem roubadas, como o chefe da máfia Carmine Falcone, e assim ela passou a fazer o próprio nome como a Mulher Gato. Nessa época também, a Mulher Gato reencontra sua irmã Maggie, que era uma das freiras do convento onde ela foi encontrada um tempo antes. E Selina deixa a Holly aos seus cuidados inclusive. Num dos seus vários roubos, um deles a um museu egípcio com joias em homenagem à deusa Bast, a Mulher Gato foi confrontada por um ninja e, percebendo um grande potencial nela, Selina foi levada até o seu mestre, o Armless Master, que a treinou ainda mais em combate corpo a corpo e desenvolvendo ainda mais a sua agilidade e acrobacias também. A Mulher Gato entrou bastante em conflito com os chefes do crime de Gotham, que eram os seus principais alvos, como por exemplo o Máscara Negra, mas o principal mesmo foi Carmine Falcone, que até tinha uma desconfiança que fosse o seu pai, algo que se provou como falso um tempo depois. Os flertes com o Batman continuavam sendo muito frequentes, desde o primeiro encontro deles, e se estendeu por muitos anos. Tanto que, mesmo sem um saber da identidade do outro, não só Batman e Mulher Gato tinham uma certa relação, como Bruce Wayne e Selina Kyle também já se envolveram emocionalmente. O Batman não via Selina como uma vilã, porque ela roubava, na sua grande maioria, dos criminosos. Então, por mais que ele condenasse essas atitudes dela, a Mulher Gato era considerada mais como uma anti-heroína. Mas ela transitava bastante entre esses dois polos, entre os heróis e os vilões. A personagem sempre fez muito sucesso, tanto dentro como fora dos quadrinhos. Por isso, ela já passou por muitas histórias e já teve várias séries solo nas HQs. Sempre trocando de uniformes, inclusive. Um grande destaque da personagem foi no arco Silêncio de 2003, onde ela e o Batman revelam as suas identidades secretas e pareciam avançar no relacionamento, algo que não dá muito certo. Então, com o fim dessa relação, em 2006, Selina Kyle tem uma filha. Fruto de uma relação rápida com Sam Bradley Jr., filho de um famoso detetive em Gotham, Sam Bradley, ela dá à luz a uma garotinha que ela dá o nome de Helena Kyle. E quem assume o manto de Mulher Gato nessa época de maternidade de Selina é a sua protegida, Holly Robinson. Mas Helena Kyle começa a ser alvo dos inimigos de Selina, então ela faz uma escolha extrema. Ela dá a sua filha, ainda bebê, para adoção. Selina volta a assumir totalmente o manto de Mulher Gato em 2008 e volta a manter os flertes com o Batman. Até que, no mesmo ano de 2008, o vilão Silêncio usa essa relação emocional com a Mulher Gato para afetar o Batman, quando ele tira o coração do peito de Selina Kyle e ela fica um tempo ligada a aparelhos, enquanto o Homem-Morcego faz de tudo para salvá-la. E depois disso, ela passa a integrar cada vez mais a Bat-família, participando em histórias com os Renegados e com as Sereias de Gotham, por exemplo.
Em 2003, Maggie, a irmã de Selina, voltou a aparecer. Ela tinha deixado de ser freira e se casou. Mas nesse período, a Mulher Gato tinha muitos conflitos com o Máscara Negra. Então o vilão, para afetar Selina, sequestrou Maggie e o marido dela. Ele torturou os dois, fez Maggie comer os olhos do marido, e mesmo a Mulher Gato a salvando, Maggie ficou extremamente afetada e traumatizada. E ela passou a culpar Selina por tudo isso. Então em 2010, Maggie volta a aparecer, mas agora como uma vilã, uma inimiga da Mulher Gato, chamada Sister Zero. Mas em 2011 veio o Flashpoint e reestruturou toda a DC de novo, agora com os Novos 52. E praticamente toda a história da Mulher Gato foi reescrita e reescrita de novo. De primeiro momento, a história dizia que Selina tinha um irmão, Aiden, de quem foi separada no orfanato. E a administradora do orfanato, inclusive, a senhorita Oliver, ensinava e incentivava que Selina cometesse roubos para ela. Quando cresceu, Selina passou a trabalhar no gabinete da prefeitura e tentou examinar os arquivos ali para reencontrar o seu irmão. Mas antes de encontrar algo, ela foi empurrada do alto do prédio. Mas Selina não morreu. E enquanto não despertava, vários gatos de rua ficaram em volta cuidando dela. Até que Selina se recuperou e decidiu ir até o fundo dessa história, agora como Mulher Gato. Mas com o renascimento da DC, a história de Selina foi recontada. Na verdade, ela foi adotada e cresceu com a sua irmã adotiva, Maggie, numa casa onde o pai alcoólatra maltratava a mãe dela, que não aguentou e se suicidou. E Selina fugiu para as ruas ainda adolescente. Na teoria, a história dela com Maggie continuava. Até mesmo toda a história de Maggie sendo freira, depois deixando essa vida, se casando e passando pelas torturas na mão do Máscara Negra. Tudo isso aconteceu aqui. Mas até hoje Maggie vive traumatizada. A história dela se tornar a Sister Zero não aconteceu nesse universo reescrito da DC. Então Selina não era filha biológica dos Kyle. Ela descobre depois que era filha biológica de Rex Calabrese, um famoso criminoso em Gotham, que era o grande mafioso antes de Carmine Falcone assumir o posto. E um dos filhos de Rex era Aiden Mason, ou seja, o meio-irmão de Selina. Então, na ordem, Selina e Aiden foram separados no orfanato. Depois, Selina foi adotada pelos Kyle. E a partir da sua saída da casa, ela passou a cometer os roubos e se tornar a Mulher Gato que a gente conhece. Nessa época, dos Novos 52, Selina assumiu o posto de Rex como chefe do crime em Gotham. Mas ela não fazia isso para ser criminosa, mas sim para tentar reunir e pacificar todas as grandes famílias do crime. Inclusive, ela passa a ajudar dando informações sobre o submundo ao próprio Batman. E ela fazia isso na sua própria casa noturna, o Egyptian Night Club. Enquanto uma antiga rival de Selina, Eiko Hasegawa, assume o manto de Mulher Gato nesse período. Mas, um ano depois, com o DC Renascimento, Selina reassumiu o manto de Mulher Gato. Independente da sua história sendo recontada ou não, uma coisa nunca mudou: o seu flerte e aproximação amorosa com o Batman. E isso chega ao seu ápice em 2017, quando Bruce pede a mão de Selina em casamento. Um casamento com preparações conturbadas e que não acabou acontecendo. Fora dos quadrinhos, a Mulher Gato já apareceu em praticamente todas as obras que o Batman já surgiu, então não dá pra listar tudo. Mas ela já surgiu em animações tipo Batman The Animated Series, The Batman e The Brave and the Bold. Nos jogos, ela já apareceu em vários também, sendo só alguns exemplos como DC Universe Online, na série Injustice e na série Batman Arkham.
E em live action, a personagem já teve algumas aparições como 2 versões na série Batman de 1966. No filme Batman Returns, em Cavaleiro das Trevas Rises e na série Gotham. Além de ter uma versão polêmica no filme Catwoman, mas que não era Selina Kyle. E agora, em 2022, ela tá ganhando um grande destaque, mais uma vez em live action, porque ela tá ao lado do Homem-Morcego no filme The Batman. Uma personagem extremamente importante para toda a construção do Batman e para a humanidade de Bruce Wayne. A Mulher Gato já foi considerada como uma vilã por todos os crimes e roubos que cometeu, mas sempre evitando algo extremo e mirando principalmente nos maiores criminosos de Gotham. Selina já fez parte de equipes importantes além dos Renegados e das Sereias de Gotham, como as Aves de Rapina e a Liga da Justiça da América. Ela é uma ladra de habilidades extremas, mestre em disfarce, expert em acrobacias e combate corpo a corpo. Tem uma agilidade e destreza extremamente elevadas. E além disso, usa o seu chicote, garras afiadas e até óculos com funções especiais para todo tipo de utilidade. Traiçoeira, ao mesmo tempo sempre foi amante e inimiga do Batman, mas está ao lado dele desde sempre, e é uma das peças fundamentais de toda a Bat-família. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história da Mulher Gato. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.